Olá pessoal, olha que lugar mais calmo, tranquilo que eu estou agora. Então, como eu já disse para vocês, já reclamei para vocês do barulho da rua e fica muito difícil eu gravar lá em casa, conversar com vocês, tentar interagir com vocês nesse período difícil de isolamento social. A gente fica muito preocupado com vocês, querendo ajudar de alguma forma, querendo estar falando dos conteúdos de alguma forma. Então eu vim visitar aqui hoje o meu sogro e minha sogra e falei, não posso perder essa oportunidade, que lugar tranquilo é esse? No máximo era um vento, um barulho de um pássaro, uma vaca que berra ali. Ai, tá lindo, tá maravilhoso, tá ótimo. Então não posso perder essa oportunidade de falar com vocês um pouquinho, desculpa aí que eu tô passando muito mal de alergia, de falar com vocês a respeito do barroco, que é o nosso próximo conteúdo. Gente, vamos voltar um pouquinho no tempo, fazer uma retrospectiva para vocês ir consolidando o conhecimento na cabeça de vocês. Nós falamos, primeiramente, lembra do trovadorismo? Vocês lembram naquela pirâmide que nós conversamos em sala, aquela pirâmide social que eu falei para vocês, que quem nascia pobre morria pobre, quem nascia rico morria rico, que não tinha ascensão de classe. E vocês lembram, fecha os olhos e lembram aí para vocês, onde é que estava o alto escalão da igreja naquela pirâmide? Lembra que estava lá em cima, que o alto clero estava lá em cima, pertinho do rei? E isso significa que a igreja tinha um poder muito forte. E que a igreja, nós estamos falando da igreja católica, e nós temos que ter maturidade para tratar desse assunto, tá? Então, a igreja católica ela tinha todo o monopólio, então ela mandava e desmandava. E aí, o que prevalecia como característica? Teocentrismo, Deus como centro de tudo. E as pessoas acreditavam que tudo que elas viviam, que tudo que acontecia de bom, de ruim na vida dela era vontade de Deus, e que não adiantava pensar diferente, fazer diferente e lutar por coisa diferente. E aí depois, logo em seguida, nós tivemos, vocês lembram o período de transição chamado humanismo? Que o homem começou a falar, opa, peraí, tem algo errado aqui, me explica isso aqui direito. E aí logo em seguida veio sim a segunda escola, o classicismo. E o classicismo veio aí junto com todo o renascimento, que teve aquela explosão, lembra do renascimento? Explosão mesmo, crescimento de cidade, crescimento da ciência, crescimento de todo tipo de descoberta, de avanços. E aí, gente, o homem começou a olhar para si mesmo, começou a se encontrar, começou a descobrir que ele poderia trabalhar, que ele poderia negociar, que ele poderia evoluir, que ele poderia lucrar. E aí, gente, lembre que a igreja que tinha todo o poder, a igreja cada vez mais poderosa, a igreja muito rica, a igreja condenava lucro, mas ela estava cada vez mais rica. E a igreja começou a fazer umas arbitrariedades. O homem começou a descobrir o seu valor. O homem começou a descobrir que muitas coisas eram explicadas pela ciência, e o homem dizia, olha, sabe por que acontece isso? É por isso, por isso e por isso. Explicava cientificamente. E uma nova classe, a burguesia cada vez crescendo mais, né? O movimento crescendo mais, o comércio crescendo mais, o homem descobrindo que ele poderia sim trabalhar e ganhar com isso. Então, gente, logo em seguida veio o barroco. E o homem do barroco é esse homem que ele chega e fala assim, e agora? O que eu faço? Em quem eu acredito? Em quem eu acredito? Eu estou perdido. Eu acredito aqui no teocentrismo, que Deus é o centro de tudo e que Deus explica tudo, ou eu venho aqui e acredito no antropocentrismo, que vem me falar que a vida é curta, que a vida é efêmera e que passa muito rápido e que eu tenho que saber aproveitar e viver. Meu Deus, o que eu faço? Aí o homem dessa época, o homem do barroco, era aquele homem tipo assim, deixa eu dar um exemplo para vocês, que ia pra balada à noite e tal e tal e tal, e no outro dia batia aquele arrependimento e ele batia o joelho no chão e ia pedir perdão a Deus. E ele não sabia o que ele fazia da vida, se ele curtia a vida ou se ele se entregava inteiramente para a religiosidade e garantia um lugarzinho no céu. Gente, era esse momento de conflito é que surge o homem. Esse é o homem barroco. O homem barroco é o teocentrismo versus o antropocentrismo. Ele está aí no meio, ele está perdido, sabe? Aí, gente,
Martim Lutero, vou citar um nome, Martim, uma galerinha aí vem da Alemanha, vou citar Martim Lutero, que ele começou a ler, né, até porque começou a imprimir muitas bíblias, e as pessoas, com o avanço, né, da toda a tecnologia, da imprensa, das gráficas, das impressoras, começou muitas bíblias a ser publicadas, e o pessoal começou a ler, começou a fazer sua própria interpretação. Então Martim Lutero chegou e começou a falar assim, olha, vocês estão falando isso, isso e isso, mas não é bem isso que está escrito aqui na Sagrada Escritura, não. E vocês estão cometendo isso, e ia mostrando a podridão da igreja. E a Igreja Católica começou a perder fiéis, e não foi pouco não, gente, foi milhares de fiéis. Milhares de fiéis. Porque o homem começou a falar assim, opa, peraí, tem muitos desde que eu entendo por gente, eu estou vivendo os mandos e desmandos da Igreja Católica, mas vocês estão fazendo muitas coisas que eu não concordo não, que vocês condenam. Vocês condenam o lucro e vocês estão cada vez mais ricos. E aí foi surgindo essa insatisfação, e esse pessoal aí da Reforma Protestante foi falando umas verdades, apontando algumas sujeiras da igreja, como, por exemplo, gente, venda de perdão. Vocês já conseguem imaginar isso? Chamada indulgência. Venda de cargo na igreja. Cargo mesmo. O cara queria entrar, queria, né, fazer parte lá do clero, aí vendia cargo. E a igreja cada vez mais rica, e a igreja, muitos religiosos aí contrariando o celibato, envolvendo com mulheres, com prostituição, tendo até filho. Gente, muita a sujeirada mesmo foi apontada e jogada no ventilador. E a igreja perdeu milhares... Ai, meu celular tá morrendo. E a igreja perdeu milhares de fiéis. E aí vocês acham que a igreja ficou quietinha? Nananina, não. A igreja não ficou quietinha. A igreja reagiu. A igreja sentou ali, reuniu num concílio para bolar estratégias para conseguir buscar seus fiéis de volta ou ganhar novos fiéis. A igreja reagiu, e reagiu com toda força. Inclusive, no início, começou reagindo, atacando os pontos estratégicos, onde estava tendo mais protestante, mas viu que eles viram que não estava funcionando, então eles começaram a expandir mais. Lembra lá no quinhentismo da Companhia de Jesus, os jesuítas chegar aqui e catequizar os índios pregando a fé católica? Isso era uma ação da Contra-Reforma, porque a igreja precisava mais do que nunca de ganhar fiéis, de ganhar força novamente. Tá, gente? Então, o homem barroco, o barroco é isso. O barroco é esse momento da Contra-Reforma da igreja. Da igreja querendo se impor, a igreja querendo reconquistar seu espaço, a sua força, e o homem tá aí no meio dessa tensão, dessa loucura toda, e ele tá ficando louco, porque ele não sabe se ele reza, se ele garante o seu lugarzinho no céu, ou se ele vai curtir a vida e ser feliz. Gente, não dá para falar em uma aula só, tá? Eu vou gravar novo vídeo depois. Eu quero falar muito das artes do barroco, da arquitetura barroca. Tem muita coisa interessante. Eu quero falar para vocês de Gregório de Matos Guerra, sabe como que era o apelido dele? Boca do Inferno, porque o cara falava mesmo. Então tem muita coisa bacana, mas resumindo, porque eu falei que o vídeo ia ser curtinho, resumindo, gente, o homem do barroco é o homem que vive esse conflito entre teocentrismo e antropocentrismo. E as principais características eram o quê? Era o contraste, era a dualidade, era o bem versus o mal, claridade versus escuro. O homem estava nesse meio conflituoso, e vocês vão perceber isso nas obras, vocês vão perceber isso nas artes, sabe? Nós vamos voltar lá, eu quero mostrar para vocês igreja que era construída assim, que toda a sua arquitetura ali, o seu interior era a ouro. Então, gente, tem muita coisa para ser discutida no barroco. Não dá para discutir barroco em 10 minutos, em 5 minutos, como vocês querem, mas é só mesmo para instigar vocês a pesquisar, entender melhor o assunto. Contem comigo, eu estou aqui, vou tirar mais dúvida de vocês, vou gravar nova aula, tá? Eu vou ficando por aqui porque eu prometi que não iria fazer vídeo mais de 10 minutos. Um beijo no coração e até a próxima videoaula. Muito obrigada e um abraço.